Glória a Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a qual nesta manhã de domingo, dia 27/7/2025, venho aqui neste lugar para gravar um vídeo para que possa propagar também o Santo Evangelho, a mandado do Mestre Jesus, quando ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem, curarão os enfermos, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Mas alguém pergunta: mas essas coisas não estão muito acontecendo, porque ultimamente, aleluia, ficou escasso estes milagres. Mas por quê? Por que ficou escasso? Porque o mundo também está escasso, aleluia, da busca da presença de Deus. Às vezes não buscamos o Senhor como convém, às vezes não nos consagramos ao Senhor como convém, às vezes, aleluia, não dedicamos a nossa vida, aleluia, ao Santo Evangelho, aleluia, para viver ele e propagar ele como convém. Por isso, às vezes não alcançamos, como diz o apóstolo Tiago. Às vezes nós pedimos e não recebe, porque pedimos mal. Bendito seja o nome do Senhor. Então, as promessas de Deus, elas se cumprem na vida daqueles que também cumprem o decreto e a vontade do Deus Todo-Poderoso. Porque diz a palavra que a mão de Deus não está encolhida para que não nos possa abençoar. E os seus ouvidos não está tampado para que não nos possa ouvir e nos atender. Mas será se estamos dando o devido crédito ao Senhor? Será se estamos entregando o nosso caminho ao Senhor como convém? Porque diz a palavra: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas será se estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus e colocando em prática a vontade do nosso Deus? Por isso, o mundo está distraído com muitas coisas da vida, uns correndo para cá, outros correndo para lá, atrás de dinheiro, atrás de vida financeira. Muitos se preocupam mais com os desejos carnais, com academia, com redes sociais. Aleluia, bendito é o Senhor, e deixa o Senhor para segundo plano. Por isso, hoje, pouco se vê os milagres. Não é como antes, que aqueles homens, os apóstolos, a igreja primitiva, se dedicava de uma forma tão eficaz que o Senhor aparecia. Bendito seja o teu nome. Apareceu na vida de Pedro, aleluia, na vida dos apóstolos, porque eles se dedicavam. Paulo orava, buscava. Bendito seja o teu nome. Como está escrito no primeiro de Salmo: bem-aventurado
o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dará o seu fruto na estação própria, pois não são assim os ímpios. Antes são como a moinha, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Então está dizendo, se nós nos dedicarmos, se nós meditar na lei do Senhor de dia e de noite, se nós nos consagrarmos, se nós fazermos a vontade de Deus como Cristo ensinou, orar e vigiar para não entrar em tentação. E se nós buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, a palavra de Deus ela não volta vazia. Diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E ele disse, tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Bendito seja o teu nome, mas temos que pedir para a honra e glória do nome do Senhor, porque muitas vezes nós pede para os nossos deleites, para a nossa, aleluia, para a nossa vida carnal. Mas se nós pedirmos, aleluia, as bênçãos do céu, para melhormos agradar o Senhor, para edificar o nosso próximo, para, aleluia, fazer o que agrada ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, as bênçãos de Deus vai habitar na nossa vida. O Senhor vai nos enviar, o Senhor vai aparecer, e os sinais seguirão aos que crerem, mas crerem e colocarem em prática, porque diz o apóstolo, também os demônios crê que treme, mas não obedece. Então diz também numa parte da palavra que se nós cumprirmos a vontade de Deus como Ele quer, aleluia, nós vamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já estou sentindo, aleluia, a inspiração do céu para falar nesta manhã. Aonde chegar este vídeo, saiba que eu venho aqui é porque eu interesso, aleluia, aleluia, no bem, no teu bem, aleluia, para que eu quero contribuir, para que você ouça também um pouquinho da palavra de Deus através de mim. Eu quero ser um instrumento na mão do Senhor, para levar o evangelho por toda a criatura que eu dê conta, porque isso é um mandamento e um dever de todos aqueles que professam ser servo de Deus, filho de Deus, aleluia. Mas não devemos ficar só com palavras, devemos, aleluia, pôr em prática a santa palavra de Deus. Este vídeo é para ficar só de 20 a 25 minutos. Eu preciso cumprir, aleluia, esse propósito, porque vídeo muito comprido já está difícil até o vídeo curto, para se ouvir as coisas do céu. Agora, para ouvir as coisas da carne, aleluia, o vídeo pode ser comprido, aleluia, mas para ouvir as coisas do céu, aleluia, poucos querem aplicar tempo. Então, bendito seja o nome do Senhor. Eu venho aqui falar do evangelho. Aonde você ouvir, saiba, eu estou aqui porque diz a palavra que o Senhor Jesus tem um plano com toda a criatura. Por isso ele desceu do céu, veio na terra, cumpriu uma missão de resgate, cumprir, aleluia, pagar um preço pela nossa salvação. Aleluia, porque está escrito lá no livro do profeta Isaías, aleluia, está escrito:
aleluia, que ele foi moído pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abria a sua boca, mas apanhava, sofria, foi torturado, por amor da sua alma, por amor das nossas almas, para que nós possa, aleluia, aleluia, crer neste evangelho, crer nesta palavra e colocarmos em prática e nos preparar, assim como um aluno, aleluia, que faz uma faculdade, que tem um foco de ser alguma coisa na vida, aleluia, ele se dedica, aleluia, se é medicina, se é advogado, se é engenheiro, aleluia, o que for, vai para a faculdade, se esforça, estuda, passa noites e noites no estudo, se dedica para ser alguma coisa que um dia também vai perecer, que vai auxiliar só por um tempo, mas aquele que se dedica ao santo evangelho de Deus, a palavra do Senhor, para cumprir ela, para obedecer ela, para colocar em prática ela, aleluia, um dia disse Jesus, quem me segue não morre, mas passa desta vida para outra vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje aqui eu quero fazer este trabalho de evangelização, dizer para você que o Senhor tem um plano na sua vida. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, aleluia, porque não sabemos nem o dia e nem a hora em que o nosso Senhor há de pedir conta da nossa vida. E quando chegar o nosso momento, a nossa partida, nós precisamos que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. E para esse nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro, é preciso nós fazer um concerto com o Cordeiro Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que pagou um preço em favor de todos aqueles que reconhecem o sacrifício que ele fez por cada um de nós, porque ele foi morto, torturado, foi moído, foi escarnecido, foi cuspido, aleluia, foi coroado com uma coroa de espinho, a lança transpassou, aleluia, o seu corpo, o sangue foi derramado, aleluia, para que você pudesse, para que nós pudéssemos ter uma oportunidade de uma nova chance, porque fomos contaminados, o pecado nos arrastou, aleluia, nos matou, porque diz a palavra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todos aqueles que crêem no Filho de Deus. Então, queridos ouvintes da palavra de Deus, ouvi, aleluia, dê ouvido à santa palavra, dê ouvido ao evangelho, leia as escrituras, buscai conhecimento, buscai saber o que se deve fazer para herdar a vida eterna, aleluia, porque tem muita gente falando de Deus aqui e acolá, para todo lado, se cumpre o que está escrito, bendito é o Senhor, lá em Abacuque capítulo 3, diz a palavra, aleluia, o cântico e a oração de Abacuque, ele falou, aleluia, que Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu o céu e a terra encheu do seu louvor. Então, está cumprindo essa palavra, a terra está cheia do louvor, a glória de Deus cobre o céu, aleluia, e tantos quantos se invoca o Senhor, aleluia, bendito, e a palavra de Deus também diz, eis formosos os pés daqueles que anunciam a boas novas do Cordeiro, daqueles que anunciam a paz, aleluia, glória ao nome do Senhor. O tempo voa aqui,
aleluia, falando da palavra de Deus. Mas eu vou apressar para não ficar mais do que 25 minutos este vídeo. E hoje eu quero ler para compartilhar, aleluia, com todos que, aleluia, se interessar em ouvir este vídeo, em ver este vídeo e meditar. Bendito seja o teu nome. Eu quero ler aqui no Evangelho escrito por João, capítulo 1, do 1 ao 14. Bendito seja o teu nome para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Eu vou fazer a leitura em nome do Senhor Jesus. Aqui diz o verbo de Deus. Aleluia. Todo mundo sabe que a palavra verbo significa palavra. E Jesus é o verbo de Deus, é a palavra que se transformou em carne. Então vamos ler este relato que João escreveu, o que ele viu e ouviu. Bendito seja o teu nome. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só até aqui. Glória ao nome do Senhor. Não vai dar de detalhar muito, porque já se passaram 17 minutos e só falta 8 minutos. Bendito seja o teu nome. Mas aqui está dizendo que o verbo de Deus veio do céu, a palavra de Deus veio do céu, e ela se transformou em carne, e ela habitou entre nós. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Diz aqui na palavra que o mundo foi feito por ele, tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque o verbo no início se manifestou na boca de Deus. Aleluia. Quando Deus dizia haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus foi falando, e foi acontecendo. Aleluia, haja isso, haja aquilo, haja. E viu Deus, aleluia, que era bom. E foi tarde de manhã, o dia 1º, o dia 2º, o dia 3º, o dia 4º, o dia 5º, o dia 6º, aleluia, e o 7º dia. Esse verbo também significa o 7º dia, porque nele Deus descansou, Deus parou, Deus silenciou, aleluia, de manifestar a sua palavra no 7º dia. Então Deus descansou em Jesus, quando mandou ele vir à terra fazer um trabalho e uma declaração de amor para toda a humanidade. Ele não ficou só em palavra. Deus provou ao homem, diz a palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito filho, o seu único filho, para todos
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou o mundo só de palavra, Deus amou o mundo com ação. Deus declarou, Deus mostrou através, aleluia, do seu único e primogênito Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desceu do céu a fim de cumprir uma missão, porque o homem foi, aleluia, danificado, aleluia. Deus deu uma ordem lá no jardim do Éden: olha, Adão, de tudo que está nesse jardim, tu pode comer, mas da árvore, aleluia, da ciência do bem e do mal, tu não pode comer daquela árvore, porque no dia em que comer tu morre. Aleluia. Adão, por sua vez, sendo tentado pelo tentador, que é o diabo, a antiga serpente, e Satanás, que se transformou lá, aleluia, entrou espiritualmente numa cobra e ali começou a conversar com Eva. Não é assim que Deus disse, aleluia. Eva disse: de tudo nós pode comer, mas da fruta da árvore que Deus falou que não pode comer, dessa nós não pode tocar, porque senão nós vamos morrer, que disse Deus. E o Satanás, sendo o pai da mentira, o sedutor, o enganador, bendito seja o teu nome, começou a conversar e ludibriar a Eva, enganar a Eva. Não é assim, porque Deus sabe, aleluia, que no dia que tu comer, vocês se tornarão igual a ele. Aleluia. E foi com aquela conversa, e Eva caiu na lábia do diabo e tocou e comeu da fruta e deu ao seu marido, ao seu companheiro, e ambos, aleluia, se despertaram depois que comeram daquela fruta e viram logo, os seus olhos se abriram e viram que estava nu. Aí Deus visitava o jardim pela tarde, aleluia, de cada virada do dia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Depois que eles comeram da fruta, aleluia, aleluia, quando Deus foi chegando, eles correram e se esconderam. E o Senhor começou, a voz do Senhor começou só naquele jardim: Adão, Adão, cadê você, Adão? Não que Deus não sabia, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas, mas ele queria conversar com o homem. O que é que tinha acontecido? Deus já sabia também de tudo. Adão, cadê você? Aleluia. Até Adão resolveu aparecer. Glória ao nome do Senhor. Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor disse: por que te esconde? Porque estou nu. Aleluia. O Senhor disse: quem te falou que tu está nu? Porventura comeste da fruta que eu te ordenei que não comeste? Adão disse: foi a mulher que tu me deu. E a mulher disse: foi a serpente que me enganou. Bendito seja o teu nome. E o Senhor deu uma sentença para cada um, para a serpente, para Adão e para a mulher. E a morte entrou no mundo, porque o homem não foi feito para morrer, mas para viver eternamente feliz no paraíso. Aleluia. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Para Adão Deus disse: comerás do suor do teu rosto com fadiga, e cardo, aleluia, e ortiga te afligirão. Bendito seja o teu nome, até, aleluia, cumprir os teus dias, porque veio do pó e por pó tornará. E tu, serpente, comerás pó da terra e andarás sobre o teu ventre. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E porém inimizade entre a semente da mulher e a serpente, aleluia, e essa inimizade, e esta te ferirá o calcanhar, e aleluia, a serpente ferirá o calcanhar da mulher, e a mulher pisará na cabeça da serpente. Mas que serpente é essa? É a antiga serpente chamada diabo. E que mulher é essa? É a igreja de Deus. Aqueles que se consagram, aqueles que se santificam, Deus dá poder para pisar em serpente. Aleluia, diz a palavra, aleluia. Mas a serpente também não deixa barato, ela também fere o calcanhar. Vem as aflições, vem a luta, vem as guerras, aleluia. Mas quem se consagra, quem se santifica, quem obedece ao Senhor, Deus dá poder para pisar em serpente. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farão dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Falarão
em nova língua e serão cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, aleluia, o Senhor dá poder. Já está em 24 minutos. Então eu vou detalhar aqui o verso 11 aqui de primeiro, de João, verso 11 e o 12. Veio para o seu veio para o que era seu, e os seus não receberam. Verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. De repente, a gente vai fazer uma meditação aqui rápida. Já passou de 25 minutos. Então agora vamos para 30, porque não foi terminado. Então diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para ser filho de Deus tem que ter poder. Porque para sair deste mundo não é fácil, é só com poder, é só com virtude, é só com a força de Deus. É uma força que não está no homem, porque o homem não dá conta de sair das garras do mal, das garras de Satanás. Só com a virtude do Espírito Santo, porque Jesus disse, não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Ele disse também, eu sou a videira verdadeira, meu Pai o lavrador, toda vara que não estiver em mim será seca. Então sem ele nada podemos fazer. A força vem dele, a virtude vem dele, o poder vem dele, mas temos que ser tomados por este poder. Temos que ser participante deste poder. E como que se busca poder? Servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, sendo zeloso e especial e de boa obra, dando um bom testemunho do nome do Senhor. Aleluia! Anunciando o evangelho, até mesmo sem palavra, como diz um certo sábio, para os filhos de Deus, para os que se dedicam a Deus, anunciem o evangelho, se possível, com palavras. Então significa que nós temos que mostrar na nossa vivência, no nosso caráter, aleluia, para o mundo, aleluia, que Cristo reflete a luz dele em nós. Com o nosso comportamento, aleluia, pelo amor de Deus, pela humildade, pela mansidão, pela paciência, pela paz que deve habitar em nós, que deve ser observada em nós. Como um certo pregador diz, que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Outro diz, nós somos o sermão que o mundo está ouvindo. Mas o que adianta nós falar e não cumprir? Porque tem muita gente, aleluia, tem uma grande multidão seguindo o Senhor. Mas naquele dia que ele andava na terra, tinha uma grande multidão atrás dele. Mas um dia ele olhou para a multidão e disse, o povo me honra com os lábios,
mas o coração está longe de mim. Como é que nós estamos na presença de Deus? Será que esta palavra não nos enquadra também? Como é que é a nossa vida? O nosso coração está perto do Senhor mesmo? Ou nós somos como aquela multidão, muitos daquela multidão que o Senhor Jesus disse: o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas? Nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Ou nós somos egoístas? Ou nós enganamos a nós mesmos? Dizendo que somos cristãos, andando com Bíblia e estando, aleluia, todos os dias de culto na igreja. Será se nós nascemos de novo? Será se somos nova criatura? Será se andamos em novidade de vida? Aleluia, da vida de Deus, da vontade de Deus? Porque Ele veio nos resgatar do mundo e veio nos ensinar a melhor fazer a vontade de Deus. Veio resgatar nós para o reino da sua luz. Bendito o nome santo do Senhor. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus cumpre na vida de todos. Na vida do cristão, na vida de toda a humanidade. E o Senhor não poupa nós. A palavra é a verdade. Um dia o discurso dele estava duro, o Senhor Jesus instruindo, admoestando a multidão, os discípulos. E muitos dos discípulos estavam caindo fora. Um ia embora para cá, outro ia embora para ali, e muitos iam embora. Pedro ficou um pouco incomodado e resolveu dar um pitaco lá. Bendito o nome santo do Senhor. Pedro disse: Senhor, o discurso está duro e estão indo embora. O Senhor Jesus disse: Pedro, tu também quer ir? Se quiseres, segue também, vá também. Pedro disse: para onde vou, Senhor? Que só no Senhor tem a palavra da vida eterna. Então a palavra de Deus, ela não volta atrás por ninguém. Ela não voltou atrás por Jesus Cristo. Porque teve uma hora que ele disse: oh meu Deus, eu digo que não vai passar de 25 minutos e já está com 31. É porque vai vindo a inspiração, vai vindo, aleluia, a evangelização se manifestando na minha vida. E quando eu estou assim, é fruto da dedicação, é fruto da oração, é a palavra que se cumpre, porque o Senhor Jesus disse que aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta abre, aquele que busca, encontra. Então, quando nós se dedica na busca, quando nós pede, quando nós ora, quando nós se consagra, quando nós se dedica, as coisas mudam. Bendito seja o teu nome, a frieza vai embora, a mornidão vai embora e vem o fogo do céu nos tomando com virtude e com poder, aleluia, para abrir uma nossa boca e pregar o evangelho. E eu venho aqui diante dessa câmera, desse celular, porque quero que essa evangelização chegue longe. Eu quero que ela chegue nos confins do mundo, como disse Jesus, aleluia. E vamos também aproveitar, aleluia, da tecnologia, usar ela para o bem, aleluia, para que leve o evangelho, a propagação, aleluia, da salvação, aleluia, por toda a terra, aonde chega, aleluia, aonde tem essa tecnologia. Mas também a tecnologia está sendo um grande mal para aqueles que não sabem usar. Para os que não sabem usar, temos que ficar, aleluia, atento, aleluia, porque, aleluia, glória ao nome do Senhor. Como no jardim do Éden tinha as árvores da vida, tinha também a árvore que se alguém comesse, morria.
e pela desobediência. Então tá aí o celular, a tecnologia, aleluia, como uma árvore que tem ensinamento para a vida, mas tem muitas coisas para a morte. Temos que ficar veaco e usar o que é para o bem, porque também esta tecnologia está afetando tanto, aleluia, que está desviando muitos, aleluia, da vontade de Deus, pelo pecado que está aí também. Pelos acessos, se alguém acessar as coisas do mal, mas nele também pode acessar, aleluia, as coisas de Deus, a palavra de Deus, aleluia, que está escrito que ela iria até os confins da terra. Então, através deste vídeo, esta mensagem, ela pode viajar, aleluia, aleluia, através de segundo, através de um clique, aleluia, em cima de um vídeo que está falando do Todo-Poderoso, do leão da tribo de Judá, do menino que nasceu, do filho que nos deu, do principado que está sobre os seus ombros. O nome dele é maravilhoso, um Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus Cristo, aleluia, te dá saúde, saúde espiritual, saúde material, para servir a Deus. Dedicamos no Senhor, oramos, buscando a sua vontade, porque o Senhor, aleluia, procura na terra homens e mulheres para ser um instrumento na sua mão, para propagar o evangelho, para fazer o bem, para mostrar a luz, para ser a luz do mundo e o sal da terra. Bendito, para que o mundo veja Cristo manifestar na nossa vida. Não dá mais, o tempo já passou, já chegou a 36 minutos. Eu vou ter que encerrar por aqui, mas você que ouvir este vídeo, você que vê, aleluia, tenho muito a dizer, mas vou ter que gravar outro vídeo, mas eu fico com dó, aleluia, de encerrar essa evangelização, porque sinto a virtude, sinto o poder, sinto a inspiração do céu. Mas busquem ao Senhor, invocai o seu santo nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos. Aleluia! Eu quero, para encerrar, aleluia, só ler Isaías capítulo 12, que foi uma mensagem que o Senhor falou para mim no início da minha fé. E eu acho muito bonito e vou compartilhar para encerrar. Isaías capítulo 12. Todos os cristãos deveriam fazer, deveria propagar o nome do Senhor. Mas a gente percebe muita timidez no meio dos cristãos, muito acomodismo, muitos que buscam só para si e não se doa em prol do nome do Senhor, para fazer manifesto o nome do Senhor. Mas olha aqui, Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Então quem se sente restaurado, quem se sente acolhido, trabalhai pelo seu próximo, trabalhai para que o Senhor restaure mais e mais. Multiplicai essa semente de salvação que habitou entre vós, que habitou nos nossos corações. Vamos fazer manifesto. Eu quero ler aqui rápido. E dirás naquele dia, Isaías capítulo 12, e dirás naquele dia, graça te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis água da fonte
das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, cantai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Glória a Deus! Esta palavra o Senhor falou comigo, salvo erro, no primeiro mês de crença minha. Eu orando, buscando, querendo ouvir o Senhor falar comigo. E abri Isaías capítulo 12, que ficou marcado na minha vida. Por isso eu preciso cumprir esta palavra. Tornar manifesto os feitos do Senhor. Aleluia, cantar de gozo, porque o Senhor fez coisa grandiosa, e uma das coisas grandiosas foi aparecer na minha vida, foi me resgatar do caminho do mal, foi me dar uma oportunidade de salvação. Oh, que esta palavra, Isaías capítulo 12, ficou marcado na minha vida, desde aquele dia que eu nem conhecia a Bíblia, e orando com o olho fechado, abri a Bíblia buscando o sinal de Deus, e que Ele falasse comigo. Aleluia, e caiu Isaías capítulo 12, nunca mais me esqueci dessa palavra, e por isso estou aqui fazendo o que fala aqui. E vós, verso 13, e vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, cantai com excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Esta é a palavra, estes são os conselhos, este é o evangelho eterno que Deus manda propagar, proclamar para toda criatura. Aleluia, você que gosta desta palavra, você que tem desejo de ver alguém ser edificado, você que quer que alguém da sua família, do seu parente, do seu amigo, que o seu próximo, o seu semelhante, ouça também a palavra e que possa ser restaurado na mão do Senhor. Compartilha com ele, manda para ele e para ela, põe nos grupos, aleluia, para que alguém, se você achar que é importante, se você achar que deve, o mais importante é o amor, aleluia, e o amor com ação, aleluia. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios: é melhor a repreensão com amor, o amor aberto, a repreensão aberta, do que o amor encoberto. Porque através de nós vir aqui, de nós se dispor para pregar o evangelho, aleluia, bendito seja o teu nome, de nós às vezes até enfrentar porta na cara, rejeição, contradição, por amor de Cristo. É por amor que nós faz isso, é por amor que Jesus manda fazer isso, aleluia. Ele disse que não é fácil, mas a vitória, aleluia, a vitória compensará todo sofrimento e toda a guerra. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. O sol está assolando. O sol está assolando, aleluia, já está subindo a luz do sol e está refletindo no meu rosto. Que reflita no meu rosto a luz divina, a luz de Deus. Compartilhe este vídeo, aleluia, com aqueles, aleluia, aleluia. Faça alguma coisa, aleluia. Contribua para que esta pregação chegue longe. Deixe o seu joinha aí no vídeo, escreva o seu comentário. Eu também gosto de aprender o que é bom vindo de Deus, mas vou ficando por aqui.
Que Deus abençoe você e sua família e toda a humanidade na terra. Que a santa paz de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o conselho dessa palavra, desse evangelho, que habite no nosso coração para a vida eterna. Amém. O Senhor Deus Todo-Poderoso seja louvado, engrandecido, glorificado para sempre. Amém, amém, amém.